Braga, o mais puro encanto minhoto. Contos e prosas esquecidos, histórias vividas em cantos, perdidas na cidade. Conhecida por Brácara Augusta, celebrada pela origem romana, pela ordem religiosa, pelas pessoas que a conhecem e a vivem. Em Braga, ser romano. Em Braga, perde-te. Em Braga, lembra-te. O Bom Jesus do Monte é um dos lugares-chave da cidade de Braga. Construído em honra do Senhor Bom Jesus, edificou-se por inteiro no ano de 1811, sendo uma referência importante como local de culto e turismo. A sua beleza natural e arquitetónica complementa-se com elementos incomuns, como o elevador, o mais antigo no mundo, movido a água, que, paralelamente à escadaria e no seu vagar, leva agentes a percorrer o troço espiritual da parte baixa da montanha até à Basílica, onde se avista uma figura imponente talhada em pedra, a estátua de São Longuinho. Sendo das poucas estátuas da Europa construídas integralmente em granito, a homenagem que presta é a São Longuinho, o santo da reza dos objetos perdidos. No entanto, em Braga, contam-se histórias diferentes. No Bom Jesus existe de facto uma particularidade escultórica notável que integra o património do Escadório, que é a estátua do Longuinhos, portanto uma estátua de uma figura militar que representa um homem com uma lança e que se diz ter sido aquele soldado que perfurou o lado de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava para morrer, estava numa agonia, e então com a ideia de aliviar a morte do Nazareno, um soldado ter-se à piedade dele e antecipou-lhe, apressou-lhe a morte, espetou-lhe a lança. No início do século XX, numa recolha de lendas, descobrir-se-ia a relação da figura de Longuinho com o matrimónio. As raparigas, quando querem apressar o seu casamento, quando querem, enfim, casar, vão ao Bom Jesus e fazem uma promessa e andam às voltas, dão umas voltas à estátua do Longuinhos, que por si, em si mesma, é uma estátua toda masculina, toda fálica. À tradição da reza, que muitas dessas moças fazem, associa-se uma antiga lenda local. São Longuinhos era um lavrador muito rico que ficaria, portanto, como propriedade por baixo do Bom Jesus, local onde nós nos encontramos. E que gostava muito de moças, raparigas novas, mas não ligava assim a toda a gente. Até que encontrou algures uma moça com quem se apaixonou perdidamente. E falou com os pais, que antigamente compravam seus casamentos, e falou com os pais, onde os pais ficaram para comprar esse casamento. Tudo apalavrado até ao dia em que foi dizer à moça que ia casar com Longuinhos. E ela disse-lhe: pai, não posso casar com ele, porque o meu coração já é de outra pessoa. A profunda tristeza da rapariga levou-a a orar com afinco a uma figura espiritual, para que por ela intercedesse. O que é certo é que intervém agora aí uma figura mítica também, um poder espiritual, que é o poder de São João. O São João casamenteiro tem aqui em Braga esta dimensão. A rapariga ter-se-á encomendado a São João, que lhe terá aparecido em sonhos, segundo creio, e que lhe teria dito que ia resolver o problema. E então o São João serviu aqui de mediador, foi falar com o tal labrador rico e disse: opá, tu queres casar com aquela rapariga, mas ela está prometida, pá, vê lá se resolves isso, tu tens posses, e não estragavas assim a felicidade à rapariga, embora deixes o pai desconsolado, mas isso também se arranja. Pronto, São João terá servido aí de intermediário, de mediador, junto deste triângulo amoroso, não é? E a coisa consumou-se como a rapariga queria. Portanto, o tal proprietário agrícola, rural, nobre, pelos vistos, não terá abdicado do casamento, e a rapariga casou com quem amava. O romantismo desta história complementa-se assim com um lado mais religioso.
A partir daí, a lenda tornou-se mais ou menos para que todas as moças casadoiras quisessem casar no espaço de um ano, viessem a São Longuinhos, andar a pé coxinho e a rezar para casar no ano a seguir. Esta é uma das lendas mais rebusqueiras que as pessoas conhecem. Muitos são os dizeres relacionados com a caracterização e o prestígio da cidade de Braga. Entre deixar a porta aberta e ser mais velho que a Sé de Braga, podemos ver Braga por um canudo. Pelo canudo do Bom Jesus do Monte, vemos os pontos fulcrais da cidade. E lá ao fundo, na linha do horizonte, a cobiça do estrangeiro, o desejo de ser de Braga tornado inacessível. Braga possui no seu imaginário várias frases que espelham a sua rica e vasta história. Uma delas é ver Braga por um canudo, uma frase que tem o seu surgimento aqui, no Bom Jesus, no qual foi instalado um monóculo no lado poente do santuário. Neste local, com essa instalação, teria-se uma vista privilegiada sobre a cidade, uma vista panorâmica, e assim atraiu desde o século passado, no qual terá surgido esta frase, com esta instalação, várias pessoas que punham uma moeda para assim ter esta imagem da cidade. Contudo, em dias de nevoeiro ou com uma leve neblina, esta paisagem não seria possível. Daí o significado desta frase, ver Braga por um canudo, ficar na praia, algo que seria almejado, mas que não seria alcançado. Entre tantas tradições bracarenses, nasceu a Braga romana. Escondida nas ruínas, Bracara Augusta renasce todos os anos, espelhada nas pessoas que a representam, presente em espírito nos factos, nas decorações, sem precisar de apresentações. Nós habituamos-nos nos últimos anos, nós enquanto cidadãos de Braga, olhar para a Braga romana como um evento fixo, um evento que acontece todos os anos na cidade de Braga e que se tornou um hábito, quer dizer que foi adotado, digamos assim, pela população, ou se preferirmos, pelo público. Por entre o perigoso fogo das tochas e as vozes que interpretam a vida romana nos anfiteatros disfarçados de palco, ergue-se um exército de gentes que conta as histórias de quem nunca viu. Estamos, portanto, perante um evento moderno do ponto de vista da produção, do ponto de vista dos meios, das técnicas e das tecnologias, do ponto de vista da comunicação, e por outro lado estamos face a um conjunto de ações que responsabilizam um número crescente de jovens escolares, de instituições, as mais variadas, de associações, mas também de grupos especializados, ou se quisermos, especialistas na animação de rua, na prática de determinadas artes. E faltaria ainda referir um outro aspecto, que é um grande volume de reflexão e de investigação que está por detrás da organização destes eventos. As lanças em punho e os escudos de proteção transformam Braga numa alegoria, uma peça do passado transportada para os dias de hoje e dotada de uma fantasia tão genuína que eleva o imaginário ao real. Não posso deixar de chamar a atenção para o facto de estas atividades terem ao mesmo tempo um forte impacto social e económico no contexto da cidade. A realização de um evento destes mobiliza centenas de comerciantes, de grupos, de associações, traz à cidade inúmeros visitantes, o que significa que as dinâmicas sociais, culturais, mas também económicas, têm muito a ganhar. Braga tem encanto de menina, esconde os seus segredos entre montes e arvoredos carregados pela história e tradição daqueles que, a cada dia, a tornam ainda mais autêntica.
estando eu cozendo na minha almofada, minha agulha de ouro, meu dedal de prata. Passa um passageiro, Aqui, ninguém fica indiferente à cultura minhota, gravada no imenso e rico património que celebra a vida e a honra dos costumes que foram deixados. Lá naquela noite, lá por essa noite, deve ser lembrada, deve ser sentida e celebrada. No meio da serra ele desapiou. Lá na tua terra, como se lhe chama? Em Braga há memórias. Em Braga, lembra-te.